edificación de la iglesia. Então, não tenha isso como uma coisa pequena. Entonces no tome esto como algo pequeño. É algo simples, sim, Es algo simple, sí, mas complexo. pero muy complejo. Todo o propósito de Deus, Todos los propósitos de Dios, desde a eternidade, desde la eternidad, nas sementes do Gênesis, en la semilla de Génesis, começa com o casal. comienza con el matrimonio. E é isso que nós vamos ver hoje. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Vamos entender alguns conceitos antes, Vamos a entender algunos conceptos antes, para que depois possamos entrar em algumas coisas mais práticas. para que después podamos centrar algunos asuntos más prácticos. Nosso irmão ontem, nosso irmão Paulo, Nuestro hermano Pablo ayer, ele começou com uma palavra muito preciosa: él comenzó con una palabra muy hermosa, verdade. verdad. Essa palavra, ela é uma palavra muito preciosa. Esa palabra es una palabra muy preciosa. Essa palavra no original grego Esa palabra en el original griego, é a palavra alites. esa es la palabra alites. E alites Y alites traz a ideia trae la idea de uma balança, de una balanza, assim como a palavra justiça. así como la palabra justicia. Então, o que significa exatamente alites? Entonces, ¿qué significa exactamente alites? Equilíbrio Un equilibrio das verdades de Deus. de las verdades de Dios. Então, por exemplo, Entonces, por ejemplo, você consegue ouvir vários pares na Bíblia, ¿usted consigue escuchar algunos pares en la Biblia sim, que estão em equilíbrio. que están en equilibrio? Por exemplo, Por ejemplo, não só de pão viverá o homem, no solo de pan vivirá el mas hombre, de toda a palavra que sai da boca de Deus. pero más de toda la palabra que sale de la boca de Então, Dios. o homem precisa de pão, Entonces el hombre necesita de pan, não somente o pão, pero no solamente el ele também pan. precisa da palavra. Él también necesita la palabra de Dios. Estabelece um equilíbrio Y eso establece un que é equilibrio representado por essa balança. que es representado por esa balanza. Amém? Amén. Você vai encontrar muitos desses pares na Bíblia. Usted va a encontrar muchos de estos pares en la Biblia. Se você der ênfase a um aspecto da verdade, Si usted da énfasis en un aspecto de la verdad, é provável que a sua e a minha vida espiritual entrará em desequilíbrio. es probable que su vida y mi vida espiritual entrará en Então, desequilibrio. Deus sempre estabelece o equilíbrio Entonces Dios siempre establece el equilibrio através da sua verdade, a través de su verdad, através da sua palavra, a través de su palabra, através da sua balança. a través de su balanza. Quando isso não se entende, Cuando eso no se nós entiende, olhamos, por exemplo, a história da igreja, nosotros vemos la historia de la iglesia, nós vemos que existem muitos desequilíbrios. nosotros vemos que existen muchos Todos desequilibrios esses desequilíbrios y todos esos estão desequilibrios, estabelecidos ellos están por establecidos falta desse entendimento. por falta de ese entendimiento, Porque a palavra de Deus, porque la palabra de ela Dios, para trazer equilíbrio às nossas vidas, ella está para traer equilibrio en nuestras vidas, mostra aspectos da verdade. ella nos muestra los aspectos de la verdad. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre os casais, Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los matrimonios, nós temos dois caminhos nosotros tenemos dos para caminos. entrarmos em extremos. Ahora entramos Para entrarmos em extremos. para entrar en extremos. O primeiro caminho Okay. El primer camino é quando nós desejamos ser muito práticos. es cuando nosotros deseamos ser muy Bom, prácticos. nós precisamos ser práticos. Bueno, nosotros necesitamos ser Se não prácticos somos práticos, porque si no somos não faz prácticos nenhum sentido. no hace sentido. E aí começamos a nos envolver em várias coisas. Y ahí empezamos a envolvernos en varias Aquilo que cosas nós chamamos de prático. de aquello lo que nosotros llamamos Eu práctico. tenho as minhas dúvidas sobre essa questão de praticidade. Yo tengo algunas dudas sobre las cuestiones de practicidad. Quando essa praticidade, Cuando esa practicidad, ela não vem de uma determinada complexidade. ella no viene de un determinado complejo. Eu vou explicar isso melhor, meus irmãos. Les voy a explicar eso mejor para los No hermanos. mesmo entendimento do alites, Partiendo del mismo entendimiento de da alites, verdade de Deus, de la verdad de Dios, posta em equilíbrio, siendo puesta en que equilibrio possamos ir bem. para que podamos ir bien. Às vezes nós damos muita ênfase ao intelecto. Algunas veces nosotros damos mucho énfasis al intelecto. Então,
Conhecemos e conhecemos. Entonces conocemos, conocimiento y más conocimiento. Mas não conseguimos ser práticos, entende? Pero no conseguimos ser prácticos. Então enchemos a nossa cabeça de conhecimento. Entonces llenamos nuestra cabeza de conocimiento. Nada disso pode ser efetivo porque não é prático. Pero nada de esto puede ser efectivo porque realmente no es práctico. Qual é o outro lado do problema? ¿Cuál es el otro lado del problema? Queremos ser práticos, Nosotros queremos ser mas nós não prácticos, temos nem ideia do que nós estamos envolvidos. pero no tenemos idea en que nos estamos envolviendo. Um propósito muito grande, irmão. Existe un propósito muy grande, Ele é hermanos. do tamanho do próprio Deus. Él es del tamaño del propio Assim Dios. como Deus é eterno, Y así como Dios es o eterno, propósito também é eterno. su propósito también es eterno, Tu acompanha. porque su propósito lo acompaña. Então Deus não criou várias pessoas primeiro Entonces Dios no creó varias personas primero e depois falou: vou fazer alguma coisa para essas pessoas se ocuparem. y después pensar, voy a hacer algunas cosas para que esas personas se ocupen en ello. Não, Deus tem um propósito. No, Dios tiene un propósito. Gênesis nasce por causa desse propósito. Y Génesis nace por causa de ese propósito. E quando você entra nas páginas do Gênesis, Y cuando usted entra en las páginas de você Génesis, vai observar que aparece um casal aí. usted va a observar que ahí aparece un O matrimonio. homem que Deus chama de Adão, ele é coletivo. Ese hombre que Dios llama de Adán, él es colectivo. Homem e mulher, Hombre y mujer, macho e fêmea, macho y hembra. e Isha, Ish y Isha, varão e varoa. varón y Então varona. esse é o homem que Deus criou. Entonces ese es el hombre que Dios Isso tem creó. tudo a ver com ele mesmo. Eso tiene todo que ver con Dios mismo, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. porque Él es Dios, Padre y Espíritu Santo. Então já traz o princípio de família. Entonces ya trae principio de familia. Quando ele estabelece um homem coletivo, Entonces cuando Él establece el hombre colectivo, porque ele está pensando na sua própria expressão através desse homem. es porque Él está pensando en su propia expresión a través del hombre. Então há uma diferença entre os céus e a terra. Entonces hay una diferencia entre los cielos y la tierra. Daquilo que queremos praticar, De aquello que queremos practicar temos um entendimento. sin tener el Ou entendimiento. temos um entendimento, O tenemos el não entendimiento, temos os corações dispostos a pagar o preço por isso. pero no tenemos los corazones dispuestos a pagar el precio por esto. Então, nesse início de compartilhar, Entonces, en ese inicio de compartir, nós vamos falar um pouco mais do aspecto mais complexo. vamos a hablar más del aspecto complejo. E depois vamos descendo as escadas pouco a pouco Y después vamos a ir bajando poco a poco las escaleras e vamos entrando em aspectos um pouco mais práticos. y vamos a ir entrando a aspectos más prácticos. Quando você observa Gênesis 1:26, Cuando ustedes observan Génesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Seria melhor que fôssemos ao texto por causa dos irmãos mais novos. Sería mejor que fuéramos al texto por causa de los hermanos más nuevos E dos mais velhos também. y de los más viejos también. 26. Principalmente eu que falo. Principalmente yo que digo, Gênesis 1:26. Génesis 1:26. É um texto bastante conhecido, Un texto bastante conocido, bastante complexo. bastante Esse complejo. texto está condensado todo o propósito eterno de Deus. Ese texto Está condensado está condensado, todo o propósito eterno de Deus. ahí está condensado todo el propósito eterno de Dios. Então isso é muito típico no Gênesis. Entonces es muy típico en Génesis. Ele começa a falar de forma sintetizada, Él comienza a hablar de forma sintetizada, a um versículo. habla un versículo Dentro desse versículo está todo o propósito. donde dentro de ese versículo está todo el propósito. Então, na medida que vai avançando, Entonces, en la medida que va avanzando, vai detalhando esse propósito. Él está detallando ese propósito. Depois ele fecha numa nova síntese, Después Él cierra en una nueva para síntesis dar novamente uma ideia geral, para dar nuevamente una idea para que general, as pessoas não se percam nos detalles. para que las personas no se pierdan en los Então, detalles. depois ele vai detalhar novamente Entonces, Él después va a detallar e nuevamente depois faz uma nova y síntese. después hace una nueva É síntesis. como se fosse um quadro. Se você vê um quadro ao longe, Es como si fuera un cuadro. Si usted ve un cuadro a lo lejos, você consegue observar usted consigue observar os seus desenhos, el diseño, as suas nuances,
los lienzos, aquilo que é principal, la idea principal isso, e aquilo que não é tão principal do quadro. y lo que no es tan principal del cuadro. Mas se você coloca esse quadro bem aqui na sua frente, Pero si usted coloca su cuadro al frente suyo, você já não tem uma ideia geral. usted no tiene una idea Você está general. fixado num ponto, Usted se fija en un você está punto, fixado num detalhe. usted se fija en un E aí detalle. você vai tropeçar no assunto da verdade. Y ahí usted va tropezando en el asunto de la verdad. Verdade para você e para mim Porque la verdad para usted y para é mí, apresentada somente a partir de um ponto, cuando ella se presenta a partir de un solo punto, vai trazer algum tipo de desequilíbrio. ella va a tener algún tipo de desequilibrio. Você vai ver na história da igreja, Por eso es que usted va a ver en la historia de la iglesia com ênfase um aspecto da verdade. que las personas dan énfasis a un aspecto de la As verdad. pessoas dão ênfase a outro aspecto da verdade. Otras personas dan énfasis a otro aspecto de la verdad. Dificuldade de reunir as verdades. Pero, Perdão. pero nosotros tenemos dificultad en reunir A verdade. la verdad. Porque a verdade, a palavra alités, Porque la verdad, la palabra alites, ela não tem plural. ella no está en plural. Então a ideia de que Entonces la idea de quando que você reúne um conjunto de ideias do próprio Deus, cuando usted reúne un conjunto de ideas del propio então Dios, você tem a verdade de Deus entonces usted tiene la verdad de sobre Dios aquele assunto, sobre aquele tema. sobre aquel tema. Isso pode parecer uma coisa muito longe dos nossos casamentos, Eso puede parecer una idea muy lejana de nuestros mas matrimonios, isso está presente todo santo dia. pero esa verdad está presente todos los No días. nosso viver, En nuestro como vivir casais, como nós matrimonios, temos características próprias. nosotros tenemos características Nós nem propias, sabemos por que temos aquelas características. pero ni sabemos por qué tenemos esas características. E isso é possível ver Y eso es posible desde a verlo palavra de Deus. desde la palabra de Então, Dios. por exemplo, se você tem dificuldades no casamento, Entonces, por ejemplo, si usted tiene dificultad en su matrimonio, essas dificuldades se apresentam a partir de alguma coisa, de alguma deficiência. esas dificultades se presentan a partir de alguna deficiencia. Mas o ponto é, Pero el punto es, se eu mesmo si yo mismo não tenho consciência das minhas próprias deficiências, no tengo conciencia de mis propias deficiencias, então por mais que eu insista nesse casamento, entonces por más que yo insista en mi matrimonio, na tentativa de fazer progredir, en el intento fazer crescer, de crecer, eu continuo com dificuldade, yo continúo con dificultad, porque o meu comportamento não foi mudado. porque mi comportamiento no ha cambiado. Nem sequer os pensamentos são mudados. Ni siquiera mis pensamientos han cambiado. Eles são substituídos. Ellos son Quando sustituidos. você produz algum pensamento, Y cuando usted produce un pensamiento, sabe que esse aspecto da alma usted sabe que ese aspecto de la alma é pensamento es pensamiento que influi sobre os sentimentos que influye sobre sus para que você sentimientos tome decisões. para que usted tome una Então decisión. esses três aspectos estão intimamente relacionados. Entonces esos tres aspectos están íntimamente Nós relacionados. somos crentes, Nosotros somos mas creyentes, se não temos mudança no entendimento, pero si nuestro entendimiento no cambia, também não vai mudar o comportamento. no va a cambiar nuestro comportamiento. E não me parece razoável No me parece dizer razonable a Deus, muda esse comportamento. decirle a Dios, Dios, cambia ese comportamiento. Ele já deu a você toda a provisão para que o comportamento seja mudado. Él ya le dio a usted toda la provisión para que ese comportamiento cambie. Pode ser Puede ser que a sua mente e a minha mente que su mente y mi mente esteja colocado no lugar errado. esté en un lugar equivocado. Então, se você vê errado, Entonces, si usted lo ve se eu equivocado, vejo errado, si usted lo por ve, mais que eu ache que isso seja certo, si usted ve que eso está equivocado, si yo veo que eso está equivocado, por más que eso sea o real, meu comportamento vai ser errado também. mi comportamiento va a ser equivocado también. Isso acontece, irmãos, Eso ocurre, hermanos, porque existe uma relação porque existe una relación entre o que ouvimos e entendemos entre lo que escuchamos y e o entendemos que é absorvido. y lo que absorbemos. Existe médico, psiquiatra brasileiro Existe un psiquiatra que brasilero desenvolveu o que se chama de memória RAM. que desarrolló lo que se llama la memoria É RAM. algo muito simples, Es algo muy mas simple, esse médico é uma autoridade nesse assunto.
Pero ese médico es una autoridad en ese asunto. E o que ele nos explica a partir disso Y lo que él nos explica a partir de eso es que la é RAM registro automático de memória. es que la memoria RAM es el registro automático de la memoria. Então, tudo que você de alguma forma registra pelos ouvidos ou pelos sentidos de uma forma geral, Entonces, todo aquello que usted registra por sus oídos o por sus ojos de manera general, isso é o que vai fazer parte agora do seu comportamento. eso es lo que va a ser parte ahora de su comportamiento. Então, aqui está o ponto chave de toda a questão. Entonces, aquí tenemos el punto clave de toda esta cuestión. Os olhos, se a nossa visão estão colocadas no lugar certo, Si nuestros ojos, si nuestra visión está colocada en el lugar correcto, nossos comportamentos também serão mudados. entonces nuestros comportamientos también cambiarán. Nós podemos dar alguns exemplos, ainda que eu não gostaria de entrar nessa parte. Nosotros podríamos dar algunos ejemplos, aunque yo todavía no querría entrar en esa parte. Preciso voltar para o aspecto mais essencial, mas vamos aqui rapidamente. Necesito primero volver al aspecto más esencial, pero vamos a volver aquí nuevamente. O assunto é que nós pregadores falamos muito do aspecto do espírito Porque el asunto es que los predicadores hablamos mucho del aspecto del espíritu e às vezes até nos intrometemos como médicos sem faculdade. y hay veces también nos intrometemos como médicos sin la Sin facultad, universidad. sin la Los asuntos do universidad, corpo. en los asuntos del cuerpo. No Brasil dizemos assim, En Brasil decimos así, médico e louco, médico y loco, todo brasileiro tem um pouco. todo brasilero tiene un poco. Sim. Então nos preocupamos com o espírito Entonces nos preocupamos con el e espíritu falamos para as pessoas, tome esse remedinho porque fez muito bem para mim. y hablamos para las personas, toma este remedio porque a mí me hizo muy bien, Sim, porque assim nós somos. porque así somos nosotros. Estudamos medicina. Nosotros nunca estudiamos medicina, Somos subjetivos que queremos dar medicina para os outros. pero somos tan subjetivos que queremos dar la medicina para los Então otros. esse é o problema da subjetividade. Entonces ese es el problema de la subjetividad Nós levamos isso para o casamento. y nosotros llevamos eso al matrimonio. Todos os problemas, sem exceção, do nosso matrimônio Entonces todos los problemas, sin alguna excepción, dentro de nuestro matrimonio, estão estabelecidos sobre esse princípio. ellos están establecidos sobre ese O seu principio. comportamento dentro da sua casa Su comportamiento dentro de su é casa aquilo que você pensa, es aquello que usted é piensa, aquilo que você vê, es aquello que usted ve, é aquilo que você ouve. es aquello que usted oye. Nós temos vivido nesse tempo, Nosotros estamos viviendo en este por causa tiempo da democratização do entendimento, do pensamento, por causa de la democracia del pensamiento a partir da internet. a partir del internet. As pessoas vão à internet, Las personas van a internet, ouvem alguma coisa escuchan alguna e cosa acham que aquilo é um conceito. y ya ellos creen que esto es un concepto. Às vezes vêm para frente, utilizam o púlpito da igreja Algunas veces están acá al frente y usan el púlpito de la iglesia para ensinar as pessoas. para enseñar a las Elas personas acabaram de ouvir a internet. aquello que ellos acabaron de escuchar en Às vezes internet. fazem coisas também Algunas veces hacen cosas na también própria família. en sus propias Deixa eu familias. falar algo muito pessoal para meus irmãos. Déjenme hablar alguna cosa personal para mis hermanos. Recentemente estávamos num encontro de família. Recientemente estábamos en un encuentro de O familia irmão apresentou uma dificuldade muito séria. y un hermano nos compartió una dificultad muy seria. Ele falava da dificuldade que ele tinha em acreditar na Trindade. Él habló sobre la dificultad que él tenía de creer en la Trinidad. Eu falei para ele, você tem família? Y yo le dije, Pedro, Eu disse a ele, você tem família? yo le dije, ¿usted tiene familia? Ele falou, tenho. Y él dijo, tengo. Eu falei, então o que você ouviu na internet você vai jogar fora. Entonces yo le hablé que lo que usted escuchó en internet va a desecharlo. Você vai jogar fora. Usted va a desecharlo. Para você primeiro salvar a sua família. Você e a sua família. Para primero usted salvarse a usted y a su familia. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Porque ese es el problema que nosotros estamos viviendo. Sabe que o que ele coloca diante dos seus olhos Satanás sabe que lo que él coloca delante de sus ojos vai produzir um comportamento no seu coração. va a producir un comportamiento en su corazón. Pode ser um crente. Usted puede ser un creyente. Você tem vida eterna. Usted tiene vida eterna. O dom de Deus eternamente. Usted tiene el don de Dios eternamente. O seu comportamento pode ser muito equivocado. Pero su comportamiento puede ser muy Quando equivocado. você levar isso para sua família, Y cuando usted lleva esto a su familia, você vai trazer destruição. usted va a traer destrucción.
nós homens, Entonces nosotros los hombres principalmente muito cuidado. tenemos que tener mucho cuidado con eso. Observou, por exemplo, quando você senta à frente de uma televisão, Usted ya observó cuando se sienta al frente del televisor você vê um filme de terror. y usted ve una película de terror. Eu sei que vocês não veem. Yo sé que ustedes no lo ven. Isso é para alguém que vai ouvir a gravação depois. Eso es para alguien que va a escuchar la grabación Você já después. percebeu a presença do Espírito Santo como aumenta nesse momento? ¿Usted ya percibió cómo la presencia del Espíritu Santo aumenta en ese momento? É isso que acontece? ¿Es eso lo que ocurre? É isso que acontece? ¿Eso es lo que ocurre? É o contrário. Es lo contrario. Você sente medo, Usted siente miedo. começa a sentir algumas sensações. Você começa a perceber até algumas coisas. Usted comienza a sentir miedo, comienza a sentir algunas sensaciones. Porque esse é o princípio. Porque ese es el A principio. mente tem que ser posta na palavra de Deus. La mente tiene que ser puesta en la palabra de Os Dios. olhos são para olhar aquilo que é próprio do próprio Deus. Los ojos son para ver aquello que es propio de Então Dios. nós vamos observar. Entonces nosotros vamos a observar Por exemplo, fala em Colossenses. cuando Pablo habla, por ejemplo, en Eles Colosenses, que já ressuscitaram com Cristo. ustedes que ya resucitaron con Cristo, As coisas que são de cima. busquen las cosas de arriba. Por quê? Porque é onde Cristo está, ¿Por qué? Porque es donde Cristo está, sentado à destra de Deus. sentado a la diestra de Dios. Muitos textos, irmãos, Existen muchos textos, para nos hermanos, orientar nesse quesito. para orientarnos Porque nesse assunto. en ese asunto, Porque esse é um problema de fato. porque ese realmente es un problema. Todo o trabalho do inimigo está dentro disso. Todos los trabajos del enemigo están dentro de eso. Ele te atrai para um campo Él te atrae hacia un lugar que ele sabe que você e eu temos debilidade. que él sabe que usted y yo tenemos debilidad. Então ele descarrega imagens, Entonces él descarga imágenes, carrega palavras, descarga palabras, carrega ambientes. descarga ambientes. Por quê? ¿Por qué? Porque é uma relação daquilo que está fora, Porque es una relación de aquello que está afuera aquilo que está dentro. con aquello que está dentro. Aquele veneno dado a ele, dado a Adão, Aquel veneno dado a Adán, isso passou a nossa natureza. eso pasó a nuestra naturaleza. Então, quando ele diz não ameis ao mundo nem as coisas que no mundo há, Entonces cuando él dice no ames al mundo y las cosas que en el mundo hay, porque para que não haja essa correspondência. para que no haya esa E correspondencia. tem no mundo, Lo que hay en el mundo, que está do lado de fora, lo que está afuera, é o mesmo que está dentro. es lo mismo que está dentro. Então, o inimigo sabe disso. Entonces el enemigo sabe eso. A gente não saiba. Puede saber que nosotros no lo O sepamos, inimigo sabe disso. pero el enemigo lo O sabe. que ele faz? Entonces, ¿qué es lo que él A hace? sua debilidade, Él conoce su debilidad, conhece a minha fraqueza. él conoce nuestra E sempre debilidad. vai me atrair para aquele campo. Entonces siempre nos va a traer a aquel campo. Nesse campo eu sou uma presa fácil. En ese campo soy una presa fácil. Então ele despeja toda a sua energia, Entonces él pone toda su energía fazendo a conexão daquilo que está fora com aquilo que está dentro. haciendo una conexión de aquello que está afuera con lo que está adentro. Você já observou quando um exemplo para os homens, eu acho que vai ser um bom exemplo. Ustedes ya observaron, creo que para los hombres va a ser un buen ejemplo. Se você quer comprar um carro Imagina que usted quiere comprar un carro e esse carro é tal carro, y ese carro es tal e carro. você idealiza, eu quero um carro branco dessa marca. Usted idealizó que era un carro blanco de esa marca. Quando você sai na rua, Cuando usted sale a la calle, toda hora você vai ver o quê? en todo momento, ¿qué va a ver usted? Aquele carro, Aquel carro aquela cor. con aquel color. As pessoas que trabalham com marketing Las personas que trabajan con marketing fazem isso o tempo todo. hacen eso todo el tiempo. Às vezes nós crentes não acreditamos nessas coisas. A veces los creyentes no creemos en esas É cosas, isso que de fato acontece o tempo todo. pero eso es lo que realmente todo el tiempo está ocurriendo. A concupiscência da carne, La conciencia de la carne, a concupiscência dos olhos consuficiencia, perdón, de los ojos e a soberba da vida. y la soberbia de la Esse é vida. o tridente que a todo momento está contra nós. Eso es algo que está todo el tiempo contra O nosotros. inimigo fazendo essas relações, entende? Y el enemigo haciendo esas Tudo relaciones. isso nós estamos falando Y todo esto nosotros que estamos hablando, não apenas para o comportamento geral como igreja, no solo por el comportamiento general de la iglesia, mas o comportamento
comportamento dos nossos matrimônios. pero dentro del comportamiento de nuestros matrimonios. Bom, então vamos voltar ao aspecto que nós falávamos mais essencial de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ok, entonces vamos a volver al aspecto más esencial del capítulo 1 en Génesis. Então aqui diz, 1:26. sim, 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, E domine sobre os peixes do mar, y señoree en los peces del mar, sobre as aves dos céus, en las aves de los cielos, sobre o gado en las bestias, e sobre toda a terra, en toda la tierra, sobre todo réptil que se nomeia sobre a terra. y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Criou Deus o homem à sua imagem, Y creó Dios al hombre a su a imagen. imagem de Deus o criou, A imagen de Dios lo creó, macho e fêmea os criou. varón y hembra los creó. E Deus os abençoou Y los bendijo Dios e lhes disse, y les dijo, frutificai, multiplicai e enchei a terra, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra sujeitai-a. y sojuzgadla. Amém. Amén. Então aqui nós acabamos de ver todo o propósito de Deus, Entonces nosotros acá acabamos de ver todo el propósito de de Dios, uma forma muito condensada. aunque fue de una forma muy condensada. Não vamos entrar em detalhes. Pero nosotros vamos a entrar en Nossa detalles, finalidade é apenas mostrar um panorama, porque nuestra finalidad es mostrar el panorama, para que pouco a pouco possamos nos aproximar daquele quadro para que poco a poco nos podamos aproximar a aquel e cuadro ver os detalhes. y poder ver los detalles. Quando nós falamos, por exemplo, sobre casais, Como nosotros hablamos, por ejemplo, de matrimonios, a primeira coisa que nos passa a cabeça la primera cosa que pasa por nuestra é cabeza, Efésios capítulo 5, Efesios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo e 3, vários textos que falam sobre o comportamento dos casais. y varios textos que hablan sobre el comportamiento de los São matrimonios. orientações de Deus para nós. Son orientaciones de Dios para O nosotros. problema El problema, é que essas demandas el problema es que esas demandas encontradas nesses textos, encontradas en esos nós vamos textos, observar que elas não começam aí. nosotros vamos a observar que ellas no comienzan O ahí. propósito eterno de Deus não começa em Efésios, perdão. El propósito eterno de Dios no comienza en Ainda Efesios, que Efésios, aunque uma Efesios carta que trata da eternidade. Efesios es una carta que trata sobre la eternidad. Na cronologia, En la no cronología, Novo Testamento. ella está en el Nuevo Testamento, pero en Na revelação, Apocalipsis, não, na revelação, en la revelación, ela está antes do Gênesis. ella está antes de Génesis, Ela fala segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. porque ella habla según el eterno propósito que fue hecho en Dios. Então, vamos condicionar isso, irmãos. Entonces vamos a condicionar esto, Nós hermanos. está vendo a mesma coisa aqui. En todo momento vamos a estar viendo el mismo asunto. Então, se vamos a Efésios capítulo 5, Entonces, si vamos a Efesios capítulo 5, nós queremos buscar nosotros queremos os buscar mandamentos, los as mandamientos, orientações, las as orientaciones demandas sobre o seu povo que Dios demanda sobre su em pueblo relação aos casamentos. con relación a los Mas matrimonios. o assunto é Pero el asunto que o es propósito de Deus não começa ali. que el propósito de Dios no comienza allí. Você não tem condições Usted no tiene apenas condiciones de ler aqueles textos. apenas de leer estos Dizer, textos Deus, já entendi. y decir, Dios, yo ya Vai entendí. ajudar agora outro filho seu, porque eu já entendi isso. Voy a ayudar a otro hijo porque yo ya entendí esto. Quantas vezes já lemos essas cartas? ¿Cuántas veces ya leímos estas Quantas cartas? dificuldades ainda se mantêm? ¿Y cuántas dificultades aún Que a tenemos? palavra de Deus não tem eficácia? ¿Será porque la palabra de Dios no tiene O eficacia? problema não está na palavra de Deus. El problema no está en la palabra de O Dios. problema está na nossa falta de entendimento. El problema está en nuestra falta de entendimiento. Deixa eu tentar ser mais prático aqui. Entonces, déjenme ser más práctico aquí. Você deseja ser prático?
Si usted desea ser você práctico, precisa considerar alguns versículos. usted necesita considerar algunos O Senhor versículos. Jesus nos demandou isso, essa praticidade. El propio Señor Jesús nos demandó esa practicidad, Mas nós precisamos entender como isso funciona. pero nosotros necesitamos entender cómo es que esto O Senhor funciona. mesmo certa vez disse no seu discurso: Nuestro Señor mismo cierta vez dijo en su discurso: sede-vos perfeitos, seamos perfectos como é perfeito vosso Pai que está no céu. como es perfecto nuestro Padre que está en los Você cielos. precisa ter essa prática e eu também. Usted necesita tener esta práctica y yo también. Colossenses 3,13, por exemplo, eu vou só citar, não precisa abrir. Colosenses 3:13, no necesita abrirlo, solo voy a citarlo. Fala de perdão. Habla de perdón. Diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Dice que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Isso. Pero no solamente esto, Assim como así como Cristo vos perdoou. Cristo los perdonó. Ele estabeleceu um padrão. Entonces aquí Él estableció un padrón. Não é apenas pedir patrão. desculpa de uma forma superficial. No es solamente pedir disculpas de una forma superficial, Perdoar como Cristo perdoou. es perdonar como Cristo nos perdonó. O Senhor Jesus também fala: El Señor Jesús también habla: assim como tu és em mim, ó Pai, así como tú eres en mi Padre eu em ti, y yo en ti, que eles sejam um em nós. que ellos sean uno en Isso nosotros. é unidade. Esa es la unidad. Quem pode produzir isso na Terra? ¿Quién puede producir esto en la tierra? Qual a capacidade que temos para produzir tal coisa? ¿Cuál es nuestra capacidad de producir tal cosa? O irmão ontem colocou a Bíblia bem alta aqui Nuestro hermano ayer colocó la Biblia bien alto e Paulo estava tentando tocar lá em cima. y Pablo estaba intentando cogerla ahí encima. Isso figura exatamente isso que estou dizendo. Esa es la figura exactamente de lo que yo estoy diciendo. Paulo fala também no capítulo 7 de Romanos. Es lo que Pablo habla en el capítulo 7 de É Romanos. espiritual. La ley espiritual, Eu sou carnal vendido sobre o poder do pecado. pero yo soy carnal, Vendido sobre o poder do vendido sobre el poder del pecado. Quando fala de comunhão, por exemplo, Cuando habla de comunión, por ejemplo, 1 João, primera de Juan, diz o que vimos e ouvimos él dice lo que vimos o escuchamos e as nossas mãos tocaram y nuestras manos acerca tocaron do verbo da vida. acerca del verbo de la vida. Fala isso, vos anunciamos, Eso es lo que nosotros anunciamos, para que tenhas comunhão conosco. para que tengas comunión con Eles são o nosotros. centro da comunhão. Pero nosotros no somos el centro de la comunión. Sim, então ele fala, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús. Por esses poucos versos, existem muitos outros, Entonces, dentro de esos verbos y otros, nós vamos observar nosotros vamos a observar que está muito longe as demandas de Deus para aquilo que nós podemos praticar. que están muy lejos de las demandas de Dios y que nosotros podemos practicar. Então, não é uma questão de sentar corretamente, Entonces, no es una cuestión de sentarnos correctamente, pentear adequadamente o cabelo, de peinarnos de adecuadamente, não falar palavras de baixo calão. de no hablar malas palabras. Não é nada disso. No es nada sobre esto. É aquilo que vai além Es, da a- justiça es aquello que va más allá de la justicia, dos fariseus e dos saduceus e de todos aqueles. de los fariseos, los saduceos y de todos aquellos. Porque o que Deus quer ver em nós Porque lo que Dios quiere ver en é o nosotros que é próprio dele. es aquello que es propio de Él. Não há nenhuma capacidade em nós mesmos de reproduzirmos. Entonces no hay ninguna capacidad que nosotros mismos podamos Então, reproducir. o que eu quero dizer com isso? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Se meu casamento não vai indo bem, Si el matrimonio no está yendo bien, e se eu vou a Efésios capítulo 5, y si yo voy a Efesios capítulo tem 5, algumas demandas para o meu casamento. ahí tengo algunas demandas para mi matrimonio. As demandas são santas, Las demandas son santas, justas, son justas, são boas, son buenas, porém eu não. pero yo no. E aqui está a dificuldade. Ahí es donde está la dificultad. Se fosse apenas ler e no dia seguinte praticar, Si apenas yo fuera a leer y al día siguiente voy a sem o practicarlo, socorro da própria graça e do Espírito Santo, sin el socorro de la propia gracia y del Espíritu e Santo, aí eu não entendo porque as coisas continuam a mesma coisa. ahí es cuando yo no entiendo por qué las cosas continúan igual. E aí começo a duvidar da palavra de Deus. Y ahí comienzo a dudar de la palabra de Não, Dios. irmãos, a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra. No, hermanos, la palabra de Dios continúa siendo la O misma. Evangelho continua produzindo o mesmo efeito. El Evangelio continúa produciendo el O mismo poder de efecto. Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. La palabra es poder de Dios para transformación de todo aquel que en él cree. Amém? Amén.
Mas eu preciso saber como me relacionar aqui. pero yo necesito saber cómo relacionarme aquí. Então vamos dar um passo de uma forma prática. Entonces vamos a dar un paso de una forma práctica. Se eu estou em Efésios capítulo 5, Si yo estoy en Efesios capítulo 5, preciso dar um passo para trás. necesito dar un paso Nosso atrás. irmão Paulo também falou sobre isso ontem. Nuestro hermano Pablo también habló de eso Quando ayer. eu dou um passo atrás de Efésios capítulo 5, onde eu me encontro? Onde me encontro? Efésios 4. Onde me encontro? Cuando doy un paso atrás de Efesios capítulo 5, ¿en dónde me encuentro? Esse é o irmão que nos representa. Ese es el hermano que nos E representa. assim é o homem, Porque así es el hombre, racional. racional. Obrigado, irmão. Perfeito. Gracias, hermano. Perfecto. Se dou um passo atrás de Gênesis 5, onde vou me encontrar? Si doy un paso atrás de Génesis 5, ¿en dónde me voy a encontrar? Nosso irmão falou ontem isso. Nuestro hermano habló de eso ayer. ¿Será que ya lo olvidamos? Pablo nos ajuda, irmão. Pablo, ayúdanos. Onde nos encontraremos? ¿Dónde nos encontraremos? Mas aonde? ¿Pero en dónde? Aqui. Capítulo 1. Capítulo 1. 27. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais Él nos bendijo con todas las bendiciones nos espirituales lugares celestiais. en los lugares celestiales en Cristo. Se não estamos na prática em Cristo, Si no estamos en la práctica en Cristo, perdón. uma coisa é Cristo está em nós, Porque una cosa es Cristo estar en outra nosotros. coisa é eu estar em Cristo. Una cosa es yo estar en Cristo. Amém? Amén. Uma coisa é Cristo estar em nós, Una cosa es Cristo estar en nosotros. outra é nós estarmos em Cristo. Otra cosa es Cristo estar en nosotros. Quando nos encontramos em Cristo, Cuando nos encontramos en Cristo, então, Efésios capítulo 1 entonces Efesios capítulo fala 1 das regiões celestiais. habla de las regiones É celestiales. aí que estão as provisões divinas Es ahí donde están las provisiones divinas para atender as demandas do capítulo 5. para poder atender las demandas del capítulo 5. Então, se você não der um passo para trás, Entonces, si usted no da un paso atrás, você vai se encher e se encher de palavra, usted se va a llenar y llenar de mas palabra, não de uma forma adequada. pero no de una forma adecuada. Porque Paulo fala que a palavra de Cristo abunde em vós. Porque Pablo habla que la palabra de Cristo abunda en Mas nosotros. outra coisa é você ouvir, enxergar e olhar apenas com a mente, encher apenas a memória, Pero una cosa es escuchar y llenar su mente, su memoria, sem o socorro do Espírito Santo. sin el socorro del Espíritu Santo. Então, o que vai acontecer? Entonces, ¿qué va a pasar? Nada acontece. No va a pasar nada. Então, um passo atrás, Entonces, de un paso vamos atrás, às regiões celestiais. llegamos a las regiones Lá na celestiales. frente temos a demanda, Allá adelante tenemos las demandas. aqui atrás temos o socorro. Aquí atrás tenemos el socorro. Sermos socorridos lá, Para ser socorridos allá, temos que permanecer em Cristo. tenemos que permanecer en Cristo. Mas existe algo ainda que poderíamos dizer outro passo para trás. Pero existe algo aún que podríamos decir de un paso atrás. Porque se temos o socorro aqui, Porque si aquí tenemos el socorro, por que precisamos ser socorridos? ¿por qué necesitamos que nos socorran? Porque algo aconteceu Porque algo pasó. e o nosso Senhor precisou fazer um trabalho por nós. Y nuestro Señor necesitó hacer un trabajo por Então nós nosotros. damos um outro passo para trás. Entonces nosotros damos otro paso E atrás. agora nos encontramos em Gênesis. Y ahora nos encontramos en Quando Génesis. estamos nas páginas do Gênesis, como lemos agora, Y cuando estamos en las páginas de Génesis, como leemos ahora, nós encontramos o propósito. nosotros encontramos el propósito. Essa é uma palavra que precisa ganhar o nosso coração. Esa es una palabra que necesita ganar nuestro corazón. Deus tem um propósito. Dios tiene un E propósito. os casais são por causa desse propósito. Y los matrimonios son por causa de ese propósito. Os casais que não estiverem enquadrados nesse propósito, Los matrimonios que no han encajado en ese propósito, eles não agradam a Deus. ellos no agradan a Porque Dios. eles foram criados Porque el matrimonio fue creado para atender à vontade divina. para atender la voluntad divina, Que Deus tivesse prazer nos matrimônios. para que Dios tuviera ese placer y se deleitara en nuestros Então, quando matrimonios. nós chegamos aqui, chegamos no Gênesis, Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, llegamos a nós Génesis, chegamos no propósito. nosotros llegamos al propósito. Que maravilha, irmãos. Qué maravilla, Muito do hermanos. que vocês estão ouvindo e já ouviram
Mucho de lo que ustedes están oyendo ya lo escucharon. Muitas pessoas estão privadas. Muchas personas están Mas eu privadas. falo algo mais. Pero voy a hablar algo más. Não vamos deixar perder No vamos a dejar perder o livro da lei el libro de la ley na casa de Deus. en la casa de Porque o Dios. mundo não conhece essas coisas. Porque el mundo no conoce estas Mas cosas. muitos de nós na igreja, Pero muchos de nosotros en la às iglesia vezes também desconhecemos. algunas veces también las Quando desconocemos. desconhecemos, Y cuando não desconocemos, deixamos de ser filhos, no dejamos de ser hijos, mas paramos de agradar. pero ya no agradamos al E não Señor. é somente a esposa ou ao marido. Y no solamente la esposa o el marido, É o próprio Deus es el propio de Dios quem é o propósito. de quien es el propósito. Então, se estamos no Gênesis, Entonces estamos en porque temos Génesis, passo atrás de Efésios. es porque dimos un paso atrás de Mas se Efesios. chegamos em Gênesis, Pero si llegamos a precisamos Génesis, dar um outro passo. necesitamos dar otro paso atrás, Novamente para trás. nuevamente para Meu atrás. Deus, onde é que esse irmão quer chegar? Ustedes dirán, Dios mío, ¿a dónde es que este hermano quiere llegar? No próprio Deus. Al propio Dios. Esse é o lugar onde tudo começa. Es el lugar donde todo comienza. Não começa com os casais, No comienza con los nem matrimonios, sequer com o socorro. ni siquiera con el Porque socorro, o socorro foi uma providência divina à queda humana. porque el socorro es una providencia divina A queda humana. de la caída humana. Nem sequer nem sequer o propósito Ni siquiera el propósito do início de Gênesis. del inicio de Génesis, Mas um passo atrás pero un paso e atrás você cai no colo de Deus. y usted cae en los brazos de Dios. É onde tudo começa. Es donde todo comienza. Então nós vamos precisar Entonces nosotros vamos a necesitar conhecer a Deus conocer a Dios para conhecer uns aos outros. para conocernos a Vamos nosotros. precisar conhecer a Deus Nosotros vamos a necesitar conocer a para Dios conhecer os seus propósitos. para conocer sus Vamos propósitos. precisar conhecer a Deus Nosotros vamos a necesitar conocer a para Dios entender o que Ele está intentando fazer com os casais. para entender lo que Él está intentando hacer con los matrimonios. Amém? Amén. Então você vai vendo que começa a ver aqui, começa a se introduzir uma pequena complexidade. Entonces usted va a ver aquí que empezamos a introducirnos en una pequeña complejidad. E nessa complexidade, Y en esa complejidad nós dizemos que o nosso Deus, nosotros ainda decimos, aqui na sua manifestação mais simples e singela, que nuestro Dios, aún en la manifestación mais simples e singela, mais simples, más simple, ele é muito complexo. así, Complexo. en su simplicidad de Génesis, Él es muy complejo. Muito complexo. Vamos a Gênesis e vamos ver um pouco dessa complexidade. Vamos a Génesis y vamos a ver un poco de esa complejidad. Pode ser que os irmãos estejam pensando. Puede ser que los hermanos estén pensando, Viemos ouvir uma palavra sobre parejas vinimos a oír una palabra sobre e parejas vamos sair teólogos daqui. y vamos a salir teólogos de aquí, Agora vamos começar a falar da Trindade. porque ahora vamos a comenzar a hablar de la Trinidad. Mas, irmãos, a Trindade é muito prática. Pero hermanos, la Trinidad es muy práctica. Essa é a verdadeira prática. Esa es la verdadera É a práctica. prática da vida do Deus Trino Es la práctica del Dios Trino expressada, expresada uma miniaturizada de forma miniatura na vida dos casais. en la vida de los matrimonios. Deus deu você um casamento Dios le dio a usted un matrimonio para representar as expressões para representar esas expresiones do Pai e do Filho. del Padre y del Hijo. O Pai e o Filho, El Padre y el por Hijo, meio do Espírito, por medio del precisam ser Espíritu, representados no nosso casamento. necesitan ser representados en nuestros matrimonios. Amém? Amén. Vamos ver então Gênesis capítulo 1, Vamos a ver entonces Génesis capítulo 1, primeiro texto. el primer texto. Amém? Graças a Senhor. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo No 1. princípio criou Deus os céus e a terra. 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A terra era sem forma e vazia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. E havia trevas sobre a face do abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del O abismo. Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Irmãos, onde começa o casamento?
Hermanos, ¿en dónde comienza el matrimonio? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Existem alguns entendimentos aqui. Existe algunas formas de entender É esto provável que aquí. os irmãos que tenham acesso a algumas literaturas Es probable que los hermanos que tengan acceso a algún tipo de literatura já ouviram o entendimento de que quando Deus cria a terra, ya escucharon que cuando Dios crea la tierra, é óbvio, já havia a queda de Lúcifer. es obvio que ya estaba la caída de Lucifer. Então entende-se que essa sem forma e vazia, Entonces entiéndase que esa parte de sin forma y vacía provavelmente por causa da queda. es probablemente por causa de la É caída. provável pensar assim. Es razonable pensar así. Uma outra corrente também de interpretação. Pero existe otra corriente de interpretación. Digamos que seria mais menos filosófica Digamos que es menos filosófica e mais teológica. y más teológica. No princípio criou Deus. En el principio Dios creó. Bereshit é a palavra no princípio. Bereshit. Bereshit. Bereshit es la palabra. Bereshit bara Elohim. É a frase no princípio criou Deus. Amém. Es la frase en el principio creó Dios. Amém. A palavra Bereshit, La palabra Bereshit, B é a preposição B es la preposición. e Reshit vem de Rosh, Bereshit viene de Giros. de Rosh, Giros, de cabeça. de cabeza. Então, no princípio, Entonces, en el ele principio, utilizou a palavra no princípio. él utilizó la palabra en el principio, porque Rosh Eros pode ser traduzido puede ser traducido como cabeça, como cabeza, princípio, como como principio, governo. como gobierno. Isso cabe em Rosh. Todo eso cabe Por en isso que João Ferreira, Rosh. Rosh. Por isso que João Ferreira utilizou Por eso es que no princípio. Juan utilizó. Sim. Perdão. Sim, Celso. Verdade. É René Valera. Sim. João Ferreira é o tradutor Sim. da língua portuguesa. Então ele traduziu no princípio. Como está na René Valera? En el principio. Princípio, igual. Normal. Tá. Mas nós podemos fazer a partir daqui uma tradução alternativa. Podemos fazer uma tradução alternativa. Por aquí nosotros podemos hacer una traducción alternativa. B B, é no, no, é uma preposição. es una preposición. É cabeça. Bereshit es cabeza. Então nós podemos traduzir no cabeça. Entonces nosotros podemos traducir en la cabeza. Criou Deus Creó, e a terra. creó Dios los cielos y la tierra. Começa a fazer algum sentido. Eso comienza a tener sentido, E Paulo escrevendo aos Colossenses, porque Pablo escribió en que Colosenses, nele foram criadas todas as coisas. dice que en él fueron creadas todas las Eu não cosas. consegui entender de onde Paulo tirou isso. Yo no conseguí entender de dónde Pablo sacó eso. Só pode ser desse texto de Gênesis. Solo puede ser de este texto de Porque o que o Génesis, texto está nos dizendo porque lo que el texto está é que o Pai diciéndonos estava presente na criação. es que el Padre estaba presente en la Por isso creación. aparece a palavra Elohim. Por eso es que aparece la palabra Elohim. Em hebraico, a terminação in indica pluralidade. En el hebreo, la palabra Elohim Indica pluralidade. indica pluralidad. Amém. Amém. Então o Pai está presente, Entonces Dios Padre está presente, o Filho está presente, el Hijo está presente, porque no cabeça, porque la cabeza, então foi criado nele, entonces fue creada en él. modelo arquitetônico por meio do qual Deus cria todas as coisas. Él es el modelo Arquitectónico. arquitectónico por el que Dios crea todas las cosas. Ele é o desenho por meio do qual Deus cria a partir dele. Él es el diseño por el cual Dios crea todas las cosas. Isso é o que está registrado também em Provérbios capítulo 8. Eso también es lo que está registrado en Proverbios capítulo 8. Quando sabedoria, Cuando sabiduría, diz que quando Deus criava tudo, quando fazia tudo, colocava marcos na terra cuando sabiduría dice que Dios creaba todo, que colocaba el mar en la tierra, para que o mar não avançasse o seu termo. para que el mar no pasara la orilla. Sim, e diz que ele estava presente Dice que él estaba e presente era o seu arquiteto. y era su arquitecto. O que é um arquiteto? ¿Y qué es un arquitecto? O arquiteto mexe com desenho.
trabalha com desenho. El arquitecto trabaja con el diseño. Então, os céus não improvisam absolutamente nada. Entonces, Dios, Os céus não improvisam absolutamente nada. los cielos no improvisan absolutamente nada. Nós improvisamos muito. Nosotros improvisamos mucho. Cielos no. Los cielos no. Deus tem um desenho arquitetônico. Dios tiene un diseño arquitectónico. Esse desenho é o seu próprio filho. Ese diseño es su propio hijo. Ele faz tudo a partir desse desenho. Él hace todo a partir de ese Mas diseño. um terceiro elemento aparece no Gênesis. Pero un tercer elemento aparece en Génesis E diz que a terra estava sem forma e vazia. y dice que la tierra estaba sin forma y O vacía Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Então pode ser que podemos entender da seguinte forma: Entonces puede ser que podemos entender de la siguiente a forma. Trindade está criando. La Trinidad está creando. O Pai El está Padre criando pelo modelo do Filho. está creando por el modelo del Hijo. Ainda está sem forma porque precisa da obra de uma outra pessoa. Aún está sin forma porque necesita la obra de otra persona. Essa pessoa é o Espírito Santo. Y esa persona es el Espíritu Santo. Então, o texto diz que ele pairava sobre a face. Entonces el texto dice que él se movía sobre la faz. É como uma pomba Es como una paloma que está sobre a face do abismo. que está sobre la faz del Ele abismo. está produzindo calor sobre aquele projeto inicial. Él está produciendo calor sobre aquel proyecto inicial. Os irmãos já viram os ovos, Los hermanos ya vieron los a huevos galinha senta sobre eles cuando la gallina se sienta sobre para ellos produzir calor. para producir calor. Toda a essência já está naquele ovo. Toda la esencia ya está en este huevo. O que precisa para a vida já está naquele ovo. Todo lo que necesita para la vida ya está en aquel huevo. Ele só não tem calor. Él solo no tiene calor. Às vezes nós estamos assim também. Algunas veces nosotros también estamos así, Como casados, como casados. temos tudo. Ya tenemos Toda todo. a providência de Deus já nos foi dada. Ya tenemos toda la providencia de Dios. Esta nos fue Na dada pessoa do seu filho. en la persona de su Hijo. Mas o que falta? Pero ¿qué falta? Calor. 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 Quem provoca calor? O Espírito Santo. ¿Quién provoca calor? El Espíritu Santo. Então, essa é a cena que você tem no Gênesis. Entonces, esa es la escena que nosotros tenemos en Génesis. Deus é Pai, Porque Dios es Padre, Filho Hijo e também o Espírito Santo. y también el Espíritu Santo. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aí. Esa es la primera verdad que nosotros A encontramos segunda ahí. verdade que nós encontramos aí. La segunda verdad que nosotros encontramos ahí, Deus, Dios, Pai, Padre, Filho e Espírito Santo Hijo y Espíritu Santo trabalham trabajan para produzir aquilo que desejam. para producir aquello que desean. As três pessoas trabalham sempre. Las tres personas trabajan Quando siempre. você quer ver a obra completa de Deus em qualquer coisa, Cuando usted quiere ver la obra completa de Dios en cualquier cosa, você precisa ver o trabalho dessas três pessoas. usted necesita ver el trabajo de esas tres Aí personas. novamente entramos naquele aspecto. Ahí nuevamente entramos en aquel Às aspecto. vezes nós compreendemos alguma porção da Escritura Algunas veces nosotros comprendemos una porción de la Escritura e aquilo de fato nos foi dado na pessoa do Senhor, y aquello de hecho nos fue dado en la persona del Señor, mas falta talvez pero tal vez falta uma terceira pessoa una tercera que persona possa nos ajudar com todo aquele conteúdo. que nos pueda ayudar con todo este contenido. Esse é o Espírito Santo. Ese es el Espíritu Nossos Santo. casamentos precisam da ação efetiva do Espírito Santo. Nuestros matrimonios necesitan de la acción efectiva del Espíritu O Santo. Pai já idealizou, El Padre ya lo idealizó, o Filho já realizou. el Hijo ya lo realizó. O Espírito Santo precisa produzir calor. El Espíritu Santo necesita producir calor. Se não produzir calor, Si no produce a calor, obra fica incompleta. la obra va a quedar incompleta. Então, esse é mais um princípio da Trindade. Entonces, ese es un principio más de la Trinidad. Deus cria, Dios crea, Deus preenche Dios llena e Deus termina. y Dios termina. E a obra que Ele precisava fazer por nós. Y la obra que Él necesitaba hacer por Então, nosotros, Ele não só idealizou, entonces Él no solamente idealizó, projetou. Él no solamente proyectó. As três pessoas Las tres personas trabalharam e trabalham, trabajaron y trabajan, criando, creando, preenchendo llenando e completando. y
y completando. Então você vai ver também isso no Gênesis. Entonces usted también va a ver esto en Génesis. Capítulo 1, aí no versículo 8 ao 10. En el capítulo 1, el versículo 8 al 10, Vamos observar. los hermanos van a observar Ele cria os céus, que Él crea los cielos, ele faz a separação da porção seca para a porção molhada, os mares e a terra. Él hace la separación de la porción seca y mojada, los mares y la tierra, Ele preenche os céus, y después Él llena los cielos, preenche as águas, Él llena las ele aguas também preenche a terra, a porção seca. y Él llena la tierra. Esse é o nosso Deus. Entonces, ese es nuestro Dios. Cria, preenche e termina. Él crea, llena y termina. Então poderíamos dizer, irmão, mas esse é o Gênesis. Y entonces podríamos decir, hermanos, es Estamos Génesis. do século 21. Nosotros ya estamos en el siglo XXI. Deus mudasse, Si Dios cambiara, de fato nós teríamos que ter outros princípios. de hecho nosotros tendríamos que poner otros principios. Nunca mudou. Pero Dios nunca cambia. Essa é a sua natureza, nunca muda. Esa es su naturaleza, nunca cambia. Irmão, o pecado não surpreendeu a Deus. Hermanos, el pecado no sorprendió a Dios. Segue objetivamente nas mesmas coisas. Él sigue objetivamente en las mismas cosas. Então assim também é no nosso casamento. Entonces, así también es nuestro matrimonio. Criou-nos a oportunidade de conhecermos uns aos outros, Creó la oportunidad de conocernos los unos a los otros. enchendo isso com aquilo que é dele mesmo, Está llenando eso con aquello que es de Él mismo, até que por fim tudo se termina. hasta que por fin todo se termine. A expressão do casamento, La expresión del a casamiento expressão daquilo que é o próprio Deus. es la expresión de lo que es el propio Você Dios. sabe por que é difícil? ¿Usted sabe por qué es que es difícil? Porque existe uma natureza em nós que luta contra isso. Porque existe una naturaleza en nosotros que lucha contra eso. O segundo aspecto de dificuldade Segundo aspecto de dificultad é que nós não conseguimos por nós mesmos. es que nosotros no lo vamos a conseguir por nosotros mismos. Então, o que precisamos fazer? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Passos e passos. Pasos y dar pasos atrás. Primeira coisa que precisamos entender: Lo que necesitamos entender precisamos ser governados por uma visão clara do que seja o matrimônio. es que necesitamos ser gobernados por una visión clara del matrimonio. Temos uma visão. Una visión. Se nós temos uma visão Si nosotros tenemos una visión que eu sou para ela, que yo soy para que ela ella é para mim, y ella es para mí, nós vamos viver felizes para sempre. y nosotros vamos a vivir felices para siempre, Muito pequeno para Deus. eso es muy pequeño para Dios. Deus tem um propósito. Dios tiene un propósito, hermanos, Mostrar suas próprias relações. y Él quiere mostrar sus propias relaciones, O pai e o filho la relación del Padre y el Hijo. precisam ser vistas Necesitan ser vistas en nosotros pela obra daquele que completa tudo, pelo Espírito Santo. por medio de la obra de aquel que completa Então, quando todo. você observa todos os versículos que falam das relações do pai e do filho, Entonces, cuando usted observa todos los versículos que hablan de la relación del Padre y el Hijo, você vai se assustar. usted va a asustarse. Porque tudo aquilo que é próprio de Deus Porque todo aquello que es propio del Hijo é de Dios demandado para a sua criação. es demandado para su As creación. relações de amor, por exemplo, que há entre o pai e o filho, La relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo, vamos falar apenas de nós avançarmos um pouco mais, pouco a pouco, até que possamos ir entrando em aspectos mais práticos. vamos a un poco para que ¿Primero Juan? Não, João. Ah, No princípio, o verbo en el principio era el verbo, era Dios. e o verbo era Deus. Amém? A palavra estava com Deus, La palabra estaba con Dios. prosonteon, que é a palavra que aparece aí, ela é uma palavra muito interessante, Esta palabra es muy, porque ela denota a posição de Deus que ella denota la posición de Dios face a face. cara, Não face a face. son cara a cara. Por cara. Liga o amor entre essas pessoas. Es el Espíritu Santo. Então você tem quem ama, Entonces usted tiene a quien ama. o amado, Usted tiene el amado pelo que ama, por el que ama. e você tem o amor. Usted tiene el amor Isso aqui é por
una relación eterna. E às vezes me paro pensando, Y algunas veces pienso, se isso é um exemplo si eso es un ejemplo da vida do matrimônio, para la vida del matrimonio, em que parte isso nos toca? ¿en qué parte de eso nos toca a nosotros? Será que é necessário nós nos observarmos mais? Será necesario que nosotros observemos Será más. se esse amor que deve crescer ¿Será si ese amor que debe crecer entre deve nosotros ser a partir dessa observação, debe ser a partir de esa observación, dessa comunhão que de esa comunión que debemos tener? nós como casais Nosotros como matrimonios nos damos tiempo para eso, para conversar, para conversar, para vernos a los puntos que necesitan ser hablados dentro dessa comunhão, dentro de esa comunión. uma coisa. Ese texto me demuestra una cosa. Quanto mais tivermos comunhão, Cuanto más tenemos comunión, mais teremos vínculo, más mais nos amaremos. tendremos ese vínculo y más nos Vocês já amaremos. observaram as pessoas mais velhas casadas? Ustedes ya observaron las personas más Quando elas têm mais de 50 anos casadas, cuando ya están casados, já tem. o cuando ya son ancianos, Quando um falece, cuando uno fallece, ¿qué es lo que pasa con el otro? foi preparar lugar, não? Parece que el primero fue a preparar el lugar, Em seguida vai o outro. porque enseguida muere el Já otro. não consegue mais viver sem aquela pessoa. Usted ya no consigue vivir más sin esta persona. Isso é princípio de comunhão, Ese es principio de comunión que gera amor e elos profundos. que genera amor E elos e ligação. y ligaciones profundas. Então, deixa-me terminar com o último texto, por favor. Entonces, déjenme terminar con el último texto. O mesmo texto que começamos, do capítulo 1. El mismo texto que comenzamos en Génesis, capítulo 1. Sim. Já passamos uma hora, não? No, sí, no toca el reloj. E criou Deus, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, Y creó Dios al hombre a su a imagen. imagem de Deus o criou, A imagen de Dios lo creó. macho e fêmea o criou. Varón y hembra los creó. Vou ler para os meus irmãos o capítulo 5, rapidamente. Voy a leer para mis hermanos el capítulo 5 rápidamente. Versículo. Este é o livro das gerações. Versículo. Este es el libro de las generaciones de Adán. No dia em que Deus criou o homem, El día en que creó Dios al a hombre, semelhança de Deus o fez. a semejanza de Dios lo hizo. Macho e fêmea os criou. Varón y hembra los creó. Preste bem atenção nisso, irmão. Presten mucha atención en Porque esto, a hermano. princípio parece que isso não tem absolutamente nada a ver conosco. Porque en el principio parece que eso no tiene nada que ver con Você nosotros. observou a todo momento, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Usted ya observó en todo momento que habla hombre, mujer, hombre, mujer. O homem não pode ser sozinho para esse cumprimento. El hombre no puede estar solo para ese complemento. Tampouco a mulher. La mujer tampoco. Está falando dos casais, é onde tudo começa. Aquí está hablando de los matrimonios, es donde todo comienza. E aí ele começa, no versículo 2 diz: macho e fêmea os criou, Y en el versículo 2 dice, varón creó chamou o seu nome Adão. y llamó, Fêmea? pero luego no creó a hembra y varón. Por que não está dizendo chamou Adão e Eva? ¿Por qué no está diciendo llamó a Adán y Eva? Ele fala apenas Adão. Él habla apenas a Adán. É a raça humana que ele está se referindo. Él está hablando de la raza humana. Quem deu o nome a Eva não foi Deus, Quien dio el nombre a Eva no fue foi Dios, Adão. fue Adán. Então, esse homem, esse casal, Entonces ese hombre, ese matrimonio es colectivo. e ele só tem uma finalidade: Él solo tiene una finalidad: reproduzir o propósito de Deus. reproducir el propósito de De uma Dios. forma mais específica que vamos ver depois, mais detalhadamente. Y de una forma específica que vamos a ver más adelante detalladamente. É para demonstrar
demonstrar as suas relações. es para demostrar sus relaciones. As relações entre o Pai e o Filho por meio do Espírito. Las relaciones del Padre y del Hijo por medio del E Espíritu as representações por meio do caráter de Cristo formado em nós. y las representaciones por medio del carácter de Cristo formado en Por nosotros. que Deus quer formar o caráter de Cristo nos casais? ¿Por qué Dios quiere formar el carácter de Cristo en los matrimonios? Porque Deus quer ser conhecido. Porque Dios quiere ser conocido. Ele não quer ficar num monte como na experiência com Moisés. Él no quiere quedarse en el monte como la experiencia con Moisés. Acho que hoje vocês ouviram pela manhã alguns trovões, não? Creo que ustedes esta mañana escucharon algunos truenos. Sim? ¿Sí los escucharon? Isso aconteceu na experiência lá da sarça, lembra? Eso pasó en la experiencia ya en la zarza. ¿Ustedes recuerdan con Mas Deus Moisés? não quer ficar no monte. Pero Dios no quiere quedarse en el monte. Ele quer descer. Él quiere bajar. Ele quer ter comunhão conosco. Él quiere tener comunión con nosotros. Seja cheio dele. Él quiere que las personas estén llenas de Él. Para que na vida de cada casamento Para que en la vida de cada matrimonio seja expressado. Él sea expresado. Onde Deus é conhecido? ¿En dónde Dios es conocido? No seu filho. En su Hijo. Onde está o seu filho? ¿En dónde está su Hijo? Não está em nós? ¿No está en nosotros? ¿No está en nuestros matrimonios? O que ele está fazendo aí? Pero Él, ¿qué está haciendo ahí? Porque ele é uma representação legal do Deus invisível. Porque Él es una representación legal del Dios invisible. Nenhum casamento pode representar a Deus, Ningún matrimonio puede representar a Dios, mas o filho pode. pero el Hijo puede. Então o filho foi colocado em você e em mim, Entonces el Hijo fue colocado en usted y en mí, esposos e nas esposas, en los esposos y en las esposas, para que o Deus que nunca foi visto por ninguém para que el Dios que nunca fue visto por nadie possa ser conhecido pueda ser conocido através do testemunho de cada um de vocês. a través del testimonio de cada uno de É ustedes. para isso que vocês foram chamados. Fue para eso que ustedes fueron llamados. Se não foi expressado no nosso casamento, Si Dios no es expresado en nuestro matrimonio, o Pai já fez a sua obra, el Padre ya hizo su obra, o Filho já fez a sua obra, el Hijo ya hizo su obra. o Espírito precisa fazendo o que ele precisa fazer em nós. Él necesita continuar trabajando lo que necesita Toda a nossa nosotros. Va a necesitar toda nuestra dependencia do Espírito, del Espíritu para que ele possa seguir o seu trabalho. para que Él pueda seguir su trabajo. Apenas estamos no início. Apenas estamos en el inicio. Ainda muita coisa a percorrermos. Aún hay mucha cosa que vamos a Vamos recorrer. ficar com isso nessa manhã. Pero nos vamos a quedar con esto en esta O mañana. propósito de Deus Que el propósito de Dios não é apenas que você seja para ela no es que solo usted sea para ella e ela seja para você. y ella sea para usted. Isso não faz sentido, irmãos. Eso no tiene sentido, Não é hermanos. bíblico. Eso no es bíblico. Isso é algo que fica em torno de nós mesmos. Eso es algo que está en torno de nosotros mismos. Criou todas as coisas para o seu filho. Dios creó todas las cosas para su E Hijo. no final, o seu filho devolve tudo a Deus. Y en el final, Pai. el Hijo devuelve todo a su Padre. Sabe por que isso? ¿Sabe por qué es A esto? relação de amor que há entre eles. Por causa de la relación de amor que hay entre ellos. Demanda amor de nós. Y si Él demanda amor de nosotros, Não é um pingo menor do que esse amor. no es algo menor de que ese amor. É algo muito profundo. Es algo profundo. Por isso que se um lugar de segurança Es por eso que si existiera algún lugar seguro e de testemunho, y de testimonio, realmente nele. es realmente en Él. Nós temos que nos entregar a ele totalmente. Nosotros tenemos que entregarnos a Él totalmente, A fim de que aquilo que é próprio dele seja reconhecido. para que aquello que es propio de Él sea reproducido en Uma nosotros. palavra muito particular, irmãos. Es una palabra muy particular, Você hermanos. gostaria disso? ¿A usted le gustaría esto? Você gostaria de pagar o preço por isso? ¿A usted le gustaría pagar el precio por esto? Porque é a substituição de natureza, irmão, e isso é doloroso. Porque la sustitución de la naturaleza, eso es doloroso. Deus não vai querer, irmão, Dios no va a querer, que é hermanos, próprio da nossa natureza. aquello que es propio de nuestra naturaleza. Muito pelo contrário, ele já tratou com isso. Por lo contrario, Él ya trató con esto. O que ele quer agora Lo que Él quiere ahora é próprio do seu filho. es aquello que es propio de su Hijo. Que o seu desejo Porque su deseo é encher a terra es llenar la tierra do conhecimento da sua glória. del conocimiento de su gloria. Quando a sua glória é revelada, quando a sua glória aparece, Porque cuando su gloria es revelada y esta aparece, quando ela aparece, cuando ella aparece, o Deus invisível el Dios invisible revelado. es revelado. Deus escolheu a minha Dios me escogió a mí y a usted caminhada tão simples, aparentemente, en
este camino tan simple aparentemente, para revelar as relações da Trindade. para revelar las relaciones de la Trinidad. Por isso que o amor Por eso es que el amor não é qualquer amor. no es cualquier amor. Olha a cana que bate nos maridos. Olha A cana? o golpe que Ah, bate nos maridos homens. mira. ¿Qué? Olha. Veja o peso que está sobre os homens. Ah, miren el peso que está sobre los hombres. Quando falamos de submissão, Porque cuando hablamos de sumisión, principalmente no tempo que estamos vivendo, solamente en el tiempo que estamos viviendo, agora dá até processo. eso ahora da hasta un Porque proceso. as pessoas não entendem o que é submissão. Porque las personas no entienden que es la Não sumisión. entendem que é ordem, Ellos no entienden que es não orden. entendem que é proteção. Ellos no entienden que es protección. Em tudo a mulher está sujeita ao seu marido. Porque es que en todo la mujer debe estar sujeta a su marido. Aspectos da submissão, Porque uno de los aspectos de la sujeción proteção. es de protección. Seu marido foi colocado sobre você como um guarda-chuva. Su marido fue colocado sobre usted como una sombrilla. Qualquer coisa que vier sobre você Cualquier cosa que viene sobre usted vai pegar nele, va a caer en él. porque ele está protegendo você. Porque él la está protegiendo. Mas se você sujeita em tudo, Pero si usted no se sujeta a todo, há um espaço aberto aí. entonces hay un espacio abierto ahí. Esse espaço o inimigo vai penetrar. En ese espacio, Então, todos esses princípios que aparecem, entonces todos los principios que princípios que estabelecem ordem, son principios que establecen orden, estabelecem proteção, que establecen protección, etc, etc. etc. Mas esse é um outro. Pero ese es otro. Sabe por que é mais pesado para os homens? ¿Sabe por qué hay más responsabilidad en los hombres? Porque temos que amar Porque tenemos que hablar com qualquer amor, con cualquier amor. verdade? ¿De verdad? Como se chamarmos aquele irmão novamente aqui, aquele irmão alto, Se llama hermano alto aquí nuevamente. ele coloca a Bíblia lá em cima. Y él coloca la Biblia ahí arriba. Acho que não somente Paulo, Porque no solamente Pablo, nenhum de nós conseguimos. ninguno de nosotros conseguimos É comer. muito alto. Es muy alto. Ele está falando do amor do próprio Deus. Él está hablando del amor del propio Dios. Por que temos um amor tão alto? Es que él tiene un amor tan alto. Porque ele nos colocou numa posição representativa.